Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Queremos neste momento cumprimentar a todos os dirigentes, os frequentadores do Centro Espírita Semeadores do Bem da nossa querida cidade de Itumbiara, Goiás. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos mais uma vez, agora de forma virtual, nesta casa abençoada. Desejo a todos vocês que nos assistem neste momento muita paz. A nossa reflexão deste momento é o filho pródigo, uma passagem evangélica que está relatada pelo evangelista Lucas no capítulo 15, versículos de 11 a 32, que nós vamos fazer um resumo para lembrarmos detalhadamente desta parábola. A parábola, ela conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Certa vez, o filho mais jovem solicitou receber sua parte da herança e, para atender ao pedido do filho, o pai repartiu sua propriedade entre eles, os 2 filhos. Pouco depois de receber a sua parte, o filho mais novo reuniu os seus bens e partiu para uma região muito distante. Nesse local, nessa região, ele gastou todos os recursos de forma extremamente leviana e irresponsável, rapidamente ficando sem meios de se sustentar. Uma vez, em grande necessidade, o filho pródigo buscou por emprego na região em que estava, conseguindo a humilde tarefa de cuidar dos porcos. No entanto, apesar desse emprego, ele ainda se encontrava em situação complexa, sofrendo com a fome. E ele tinha ainda muitas necessidades. Naquele momento, ninguém foi caridoso com aquele jovem, deixando-o invejar o alimento que os porcos tinham mais que ele. Certo dia, o rapaz lembrou-se dos empregados do seu pai, que estavam abastados em circunstâncias harmônicas. Arrependeu-se do seu ato impensado e ingrato e decidiu voltar à casa do pai e pedir ao pai sua misericórdia, a fim de refazer a sua vida. Ao se aproximar da casa do seu pai, qual foi a sua surpresa quando viu o pai extremamente feliz, correndo em direção a ele com extrema compaixão. Mandou o pai que fizesse um banquete, pois seu filho havia voltado. Mas, todavia, o filho mais velho, quando deparou-se com a festa preparada para seu irmão, sentiu revolta e uma inveja muito grande. Sua atitude se justifica, porque, na concepção dele, o motivo da festa não deveria sequer ser considerado como membro da família. Logo, ele se sentiu injustiçado, mas também compreendeu, depois da explicação do pai, que a comemoração era pela vida do irmão e não por seus erros. Como nós devemos entender essa parábola? Nós sabemos que Jesus, quando
falava por parábolas, e parábola é uma história que tem um fundo moral, Jesus fazia a representação. Então, nessa parábola do bom samaritano, essa parábola do filho pródigo, o pai representa Deus. E o filho obediente e o filho desobediente representam a humanidade. Enfim, representa cada um de nós. Então, vamos ler essa parábola, vamos estudar essa parábola, entendendo que quando Jesus se refere ao Pai, ele está se referindo a Deus. E quando ele se refere a esses dois irmãos, seus filhos, ele está se referindo a nós. E aí nós podemos perguntar, o que é filho pródigo? O que é uma pessoa pródiga? Porque muitas vezes nós ouvimos, lemos esta parábola e não entendemos o que significa prodigalidade. O filho pródigo é um termo que se tornou conhecido por causa justamente da famosa parábola contada por Jesus e que nós estamos aqui reflexionando sobre ela. A passagem diz respeito a um rapaz muito ganancioso que decidiu tomar posse da herança do seu pai ainda vivo e sair pelo mundo esbanjando essa riqueza, como nós relatamos na parábola. Uma pessoa pródiga se define por um desvio moral que a leva a gastar compulsivamente, podendo colocar em risco a sua saúde financeira e até mesmo comprometer esferas de sua vida. Atualmente, nós consideramos os indivíduos pródigos são aqueles que nós chamamos de consumistas. Então, filho pródigo seria, então, um filho consumista, um filho que esbanja, não é? Tudo aquilo que vai às suas mãos. Essa atitude pode ser considerada uma condição mental também, uma vez que a pessoa nem sempre ela consegue perceber o mal que está fazendo a si mesmo, como também aos outros com tal ação. É uma compensação emocional. No caso desse filho mais novo, ele se sentia inútil, vamos assim dizer. E ao pedir a herança do pai, ele se sentiu engrandecido, vamos assim dizer. Só que ele não avaliou o resultado da sua ação. Tanto que ele ficou muito entusiasmado que chegou a abandonar a casa do pai, indo para uma região distante e lá gastou o dinheiro dissolutamente, irresponsavelmente. Então, o filho pródigo ou uma pessoa pródiga é essa pessoa consumista, essa pessoa que gasta acima das suas possibilidades. Além disso, esse comportamento, o comportamento do filho mais novo, que é denominado na parábola por filho pródigo, pode ser adotado como forma de suprir alguma necessidade psicológica do indivíduo. Prova que o jovem, o filho mais novo, não estava satisfeito. Ele sentia necessidade de algo mais. E ele achava que o dinheiro poderia suprir todas as suas necessidades, o que normalmente acontece conosco. Nós ficamos nesse afã louco de adquirir bens, propriedades, valores monetários, né? E quando temos isso, podem até ser esses valores fruto do nosso trabalho honesto, sincero, mas nós acabamos nos perdendo, porque nós passamos a não dar certos valores às coisas.
Porque aquilo, por exemplo, que nós conseguiríamos com o suor do nosso trabalho, com esforço, talvez quando estivéssemos abastados, isso não tivesse nenhum significado para nós. Porque é interessante, nós passamos a não dar valor às coisas que adquirimos, porque vem muito fácil. Como dizem as pessoas, eu tenho dinheiro para comprar, então eu não olho o preço, eu não olho condições, eu vou e compro, né? Pode ser também para suprir uma necessidade psicológica da pessoa. Mas aí nós poderíamos também, vamos colocar aqui, quais foram os erros do filho pródigo. São 2 filhos, eu quero lembrar a todos nós. O filho que ficou em casa com o pai, nós vamos falar um pouco depois. Mas quais foram os principais erros cometidos pelo filho pródigo ao sair de casa? O primeiro erro foi ele acreditar que o dinheiro era a causa principal da felicidade e que deveria ser valorizada acima de tudo e de todos. Esse foi o grande erro, um dos grandes erros do filho pródigo, e que costumeiramente acontece com a criatura humana, né? Jesus nos advertiu no seu evangelho para que nós não dessemos mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Jesus não faz nenhuma crítica em nós adquirirmos bens materiais, temos conforto, segurança, porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos de bens materiais para nosso sustento, nosso conforto, alimentação e etc. Mas Jesus só falou para nós o seguinte: olha, não deem mais valor a essas coisas materiais do que às coisas espirituais. E por que Jesus diz isso? Porque as coisas materiais são temporárias. Por mais dinheiro que nós tenhamos, por mais propriedades que nós tenhamos, quando desencarnarmos, nós não vamos levá-las, esses bens. Agora, a aquisição de bens espirituais, que são as virtudes, essas nós levamos. Esses bens nós levamos conosco. Então, o primeiro erro do filho pródigo, quando pediu a herança a seu pai e saiu de casa, foi ele acreditar que a felicidade dele residiria no dinheiro que ele tinha. E isso muitas vezes acontece conosco, né? Outro erro, além disso, esse filho pródigo, esse filho mais novo, ele desonrou seu pai, uma vez que pediu a herança antes do pai morrer, insinuando a irrelevância como pai e a falta de amor como filho. Nós temos que entender que na época, quando Jesus disse essa parábola, a vida em sociedade, a vida familiar era muito mais rigorosa. Um pai, ele era obedecido em todas as circunstâncias, né? Hoje não temos muito isso. Mas pedir uma herança a um pai, naquela época, era uma ofensa, era uma desonra muito grande para o pai. Porque eles viviam em pequenas comunidades. As famílias que moravam nessas pequenas comunidades, eram solidárias. Elas se doavam uns para com os outros. Alguém tinha uma lavoura de arroz, outra de qualquer outro tipo de alimento, e eles permutavam esses alimentos. Então, o filho, ao pedir a herança do pai, vivo ainda, ele cometeu uma grande desobediência ao pai, que repercutiria na sociedade em que o pai vivia. Mas vejam bem, a posição do pai, ele não só repartiu para o filho mais novo, que pediu a herança, como também para o mais velho que ficou em casa.
Então, esse segundo equívoco, erro desse filho pródigo, primeiro foi acreditar que o dinheiro trazia felicidade, segundo, a desonra do pai. Desonrou seu pai, colocou seu pai em descrédito perante a comunidade. E Jesus, no seu evangelho, diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Outro erro que ele cometeu foi agir com libertinagem, gastando o seu dinheiro de modo irresponsável, como se esse dinheiro nunca fosse acabar. Ele não foi previdente, ele não foi cauteloso. Isso serve para todos nós, tenhamos muito ou pouco dinheiro. Nós temos que gerenciar esses recursos que estão em nossas mãos. E o terceiro erro dele foi que ele não teve essa previdência, ele não teve os cuidados, o zelo, ele não parou para pensar. Então ele agiu e gastou de forma irresponsável aquela herança que lhe foi entregue pelo pai. E interessante que isso foi de uma forma tão evidente que ele depois foi arrumar um emprego que não lhe dava o sustento adequado, onde ele comia uma comida pior do que a comida que era dada aos porcos, né? Outro erro dele ele promoveu grande desperdício dos seus bens. E aí o que acontece quando nós fazemos isso? Por consequência, vai nos faltar o suprimento para o nosso sustento. Então, toda pessoa que não tem essa previdência, esse cuidado, esse zelo com as coisas que adquire, sejam através da herança, como foi o caso do jovem da parábola, seja pelo nosso trabalho, nós devemos ter uma parcimônia muito grande, um cuidado muito grande, né? Nós vemos muitas famílias que, apesar, às vezes, do homem da casa, o pai ou o marido, a esposa, os filhos trabalharem, passam por dificuldade. Por quê? Porque não tem controle disso, né? E esse jovem não pensou nisso. Acontece conosco também. Esse jovem não pensou que esse dinheiro pudesse acabar. Ele não se preveniu para o amanhã, né? E outro erro que ele cometeu ele não se preparou para tarefa alguma. Ele não se habilitou ou aprendeu algum ofício, né? Porque ele poderia, se ele tivesse trabalhado, se ele tivesse aprendido algum ofício, se ele soubesse fazer algum trabalho, mesmo que lhe faltasse o dinheiro, ele poderia trabalhar em algum lugar que lhe desse um salário maior e que ele pudesse se sustentar. Então, aqui nos chama a atenção também para nós termos habilidades, né? E eu não estou dizendo aqui de graduação universitária, não. Nós sabemos fazer as coisas, aprendemos a fazer as coisas. E eu me lembro aqui agora que acontecia muito quando nós éramos crianças, né? A mãe colocava as filhas para aprender as prendas domésticas, que era assim naquela época. O filho aprendia as tarefas do pai. Vamos lembrar Jesus, né? Jesus ia para a carpintaria de José para trabalhar. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, porque era criança, era um jovenzinho, e José, seu pai, levava ele para trabalhar na carpintaria. E nós devemos preparar os nossos filhos para quando vier uma situação de desconforto, ele tenha habilidades, tenha capacidades para fazer algum tipo de trabalho que lhe possa dar alguma renda, para não incorrer naquilo que aconteceu com o filho pródigo. E ele também, por último, depois de tudo isso, ele confiou em pessoas erradas, né?
E ele perdeu essa condição, né, de achar alguém que pudesse lhe ajudar. E aí nós devemos ter a cautela também para não entregarmos, né, as nossas confianças, o nosso tempo, o nosso trabalho a pessoas que nós não conhecemos bem e que possam depois fazer o que fizeram nesta parábola, né? Aquele jovem, seguramente teve muitos amigos, muitas pessoas que o rodeavam, porque tinha dinheiro, né? E ele confiou nessas pessoas que são erradas, que queriam aproveitar da situação, e depois ficou realmente numa situação delicada, né? Então, a história do filho pródigo ainda é muito atual. E é um excelente paralelo que nós podemos fazer com a realidade em que vivemos hoje. Isso acontece porque grande parte das pessoas seguem considerando os bens materiais e o suficiente mais importante suas relações familiares de amizade. A criatura humana ainda está muito atenta e voltada a considerar como seus amigos, como as pessoas da sua relação, aquelas pessoas abastadas, pessoas que têm dinheiro. Porque a simplicidade vai ficando de lado, a honestidade vai ficando de lado. E aí ocorre como ocorreu com aquele menino, com aquele filho mais novo, com o filho pródigo, que confiou, né, de uma forma sem nenhuma avaliação em pessoas que depois o abandonaram. E assim também acontece hoje na atualidade, né? Nós damos esse valor maior a esses bens materiais e aí nós chamamos para perto de nós pessoas que também têm os seus interesses voltados para as coisas materiais. E quando isso ocorre e as coisas materiais vão embora, porque vão, né? O que fica? Fica o abandono. Os amigos vão embora, os amigos desaparecem, né? Não se preocupam mais com a pessoa, não lhe dá, né, nenhum suporte, porque a questão girava em torno somente de dinheiro. E nós podemos ver também, exemplificando na nossa atualidade, nesse momento, quantos golpes nós vemos serem aplicados, por exemplo, de sócio para sócio. Duas pessoas se reúnem, fazem uma sociedade e com o decorrer do tempo a gente vai descobrindo um traindo o outro, não é? Quantas vezes nós vemos isso ocorrendo de filho para pai, de pai para filho, dentro do próprio contexto familiar, essa traição, essa falta de confiança, esse aproveitamento, né? Nós também encontramos muito essa divergência, esse problema no trabalho de empregado para patrão e como também de patrão para empregado. Né? Então, são a deteriorização das relações, sejam familiares, de amizade, de trabalho, as relações sociais, né? E o que é que vai preponderar nessas relações, em todas essas relações, né, nas quais a ganância fala mais alto? Ocorre o quê? Uma quebra dos conceitos morais e éticos em nome da ascensão financeira. É aquilo que às vezes a pessoa fala, não, a farinha pouca, meu pirão primeiro. É um dito popular e que diz disso da ganância, não é? Se a coisa está ficando ruim, primeiro salva-se eu, depois o outro se vire, né? Isso nós estamos falando numa expressão bem popular. E é isso que realmente ocorre. Por que essas relações
elas deterioram, elas acabam, trazem grandes problemas para as pessoas, porque a ganância está acima de tudo, né? O que atrai essas possíveis amizades é a ganância das pessoas. E quando existe a ganância, o interesse material, o interesse financeiro, o que vai acontecer? Os conceitos morais e éticos vão desaparecendo. Porque se visa somente a riqueza, se visa somente um crescimento financeiro. Muitos dizem que a verdadeira amizade é aquela desprovida de qualquer interesse, a não ser do amor, da boa convivência, né? Muitos dizem que a amizade fortalecida é aquela onde não gira em torno dessa amizade nenhum interesse, a não ser aquele da fraternidade, né? E aí nós também fazemos uma pergunta, nós já vimos aí quais foram os erros cometidos, né, pelo filho pródigo, e aí a gente pergunta, o que nós podemos aprender com o filho pródigo? Eu vou repetir aqui que quando Jesus narra a parábola, ele está exemplificando através de nós, Deus que é Pai e nós que somos filhos, né? Então, o que nós podemos aprender? Bem, com essa parábola, nós podemos aprender que os prazeres, longe, mas longe mesmo do caminho da retidão, são temporários e que logo trarão desconforto e tristeza. Nós buscamos ainda, e quando eu digo nós, eu falo da criatura humana, nós ainda procuramos viver neste mundo, neste planeta, buscando a satisfação dos prazeres materiais. Nós dedicamos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, nós dedicamos muito mais tempo para nos cuidarmos materialmente do que espiritualmente. Isso não é nenhuma pieguice. Quem está dizendo isso é Jesus. E aí nós chamamos a atenção de todos nós. Como que nós vamos dedicar mais tempo ao que é perecível? Porque nós vamos dedicar mais tempo àquilo que nós não vamos levar. Os bens materiais, eles nos são necessários, mas eles não são essenciais para nós. E Jesus recomenda isso, para nós não darmos mais valores aos bens materiais do que os bens espirituais. Então, nós aprendemos com essa parábola, não é? Que todo prazer material, ele é temporário. Veja um rapaz da parábola. Ele pegou uma fortuna, saiu e dentro de pouco tempo ele estava sem nada. Então, todo prazer material é efêmero, é passageiro. Agora, os bens espirituais permanecem conosco para sempre, né? Além disso, esta passagem evangélica, ela nos ensina que muitas vezes, quando a evolução moral não é adquirida no amor, deve ser conquistada por meio da dor. Nós ouvimos muito as pessoas falarem, quando chegam à casa espírita, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Então é muito importante que nós atentemos para isso. Por que que nós podemos procurar a nossa evolução espiritual pelo amor e o fazemos pela dor? Porque é uma opção nossa. Nós podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio, né? Se nós temos o amor como processo de evolução e temos a dor também como processo de evolução,
escolhamos o amor, porque o amor não faz sofrer, né? Outro ensinamento é o de que Deus nos aceita como somos e que quando o arrependimento ele é sincero, é leal e o indivíduo está disposto a se prostrar para receber o perdão, Deus, o Pai, o espera de braços abertos. Então, na parábola, nós vamos ver que aquele pai que ficou feliz, que correu e foi receber o seu filho, lhe abraçou, é o Pai Celestial, é Deus, nos recebendo também, depois de um processo reencarnatório, depois de uma existência física, e que nós retornamos à casa do nosso Pai Celestial, que é o nosso mundo espiritual. Ele vai nos receber de braços abertos, independentemente dos acertos, dos erros, porque ele, como Pai, é bondoso, é justo, é amoroso, né? Mas isto não significa que os erros serão ignorados, mas que mais vale ao Pai a vida do filho e a sua intenção no reparo da sua falta do que insistir em culpá-lo pelo seu equívoco. Isso é muito importante. E isso serve também para nós, nas nossas relações familiares, pessoais, interpessoais, na sociedade, né? Nós observarmos mais os acertos, observarmos mais os esforços que a pessoa faz para domar as suas más inclinações, como diz Allan Kardec, né? O Pai Celestial é assim. Ele vê os nossos acertos e não os nossos erros. E é muito importante também nós tentarmos, nós fazermos esforços para nos melhorarmos, né? Eu volto a Allan Kardec, quando ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar as suas más inclinações, faz esforços para ser pessoa melhor. Isso é que é importante, né? E nós entendemos também e aprendemos com essa parábola que todo espírito encarnado ainda é portador de falhas e está propenso ao erro. Todos nós ainda estamos, né, num processo de aprendizado, né, de erros e tentativas. Então, o erro não pode ser um processo de desânimo a cada um de nós. O erro deve ser reconhecido por nós, como aquele jovem da parábola reconheceu, que cometeu o equívoco, só que ele só entendeu quando doeu, mas reconheceu o erro, voltou e pediu perdão ao pai. Né? E ele, na parábola, ele chega ao pai e nem pede para ser considerado como filho. Ele estava tão arrependido que desquerrou contra Deus e contra o pai carnal da história, né? E pediu que aceitasse ele como um dos empregados da fazenda. Então, nós temos que reconhecer que nós somos falhos. E a partir daí, nós buscarmos, né, o nosso melhoramento, a superação desses erros, né? Que nós também nos tornamos algozes das nossas próprias atitudes impensadas e que muitas vezes nós procuramos auxílio em lugares errados e com pessoas erradas. Quando nós não prestamos atenção no que estamos fazendo, nós sofremos as consequências dos nossos atos infelizes. E aí nós somos o quem? Os algozes de nós mesmos, né? Então, é muito importante a reflexão, parar, pensar corretamente, ter paciência, né, para que a gente faça cada vez mais certo, né? E isso só vem em benefício de cada um de nós. E aprendemos também que em situações desfavoráveis, o espírito em dívida tem a oportunidade de redimir-se. Vejam bem que aquele jovem, aquele filho mais novo, ele mesmo
estando em grandes débitos, em grandes dívidas, para com o pai, para com ele, o que ele fez? Ele buscou a redenção com o pai. Ele redimiu-se, né, com o pai. E isso nos traz um alento, mas não um conforto, para nós cruzarmos os braços. O alento é para sabermos que se esforçarmos, que se trabalharmos para a nossa melhora, nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir. Mas não pode ser acomodação. Nós temos que sair dessa zona de conforto que estamos e lembrarmos sempre que nós estamos aqui reencarnados para a evolução, para o crescimento espiritual. E nós concluímos essa nossa reflexão dizendo que a parábola do filho pródigo, ela nos ensina a não sermos levianos com os nossos bens e honrar a nossa família, que foi o que não aconteceu com o filho mais novo, e a não buscar a felicidade de forma fútil e libertina. Nós aprendemos a agir de maneira ética e amorosa na procura da evolução moral e espiritual. E nós entendemos da bondade sem limites e da caridade e do amor infinito de Deus, nosso Pai. Né? Então é muito importante que nós assim compreendamos esta parábola, porque vai nos auxiliar muito, porque o filho mais velho, porque nós nessa parábola normalmente nós comentamos muito sobre o filho pródigo, mas o filho mais velho que ficou em casa, no conforto da casa, né, ele ilustra para nós o exemplo do egoísmo. Estar aparentemente correto, sempre presente na casa do pai, como ele estava, realizando as suas obrigações, ele revelou um ser egoísta, egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações do pai dele foram lógicas e ponderadas. Vocês lembram na parábola que quando ele chega, esse filho que ficou e que fica sabendo que o pai estava dando uma festa porque o filho mais jovem voltou, ele se revolta. Ele se revolta. Ele, inclusive, não chama o seu irmão pelo nome de irmão. Ele fala aquele que voltou. Quer dizer, então, ele aparentemente parecia ser uma pessoa bacana, amorosa, mas, na verdade, ele era um egoísta. Ele queria a situação para ele. Tanto que quando o irmão mais novo, voltou, ele ficou muito revoltado. Muito revoltado. Ele não queria aceitar o irmão em casa mais. Né? Então, nem sempre quem fica na casa do pai está cumprindo com as suas obrigações. Né? Obrigações e deveres. Não está transformando e acrescentando bem em todos os momentos. Esse filho que ficou em casa, ele pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se único merecedor das atenções e cuidados do seu pai. Ele não queria que o outro irmão, voltasse, para que o pai cuidasse só dele. E a parábola também, queridas irmãs e queridos irmãos, traduz lição inesquecível da alegria do acolhimento do filho que a casa retorna, em pleno resgate diante das mudanças movidas pela humildade. Né? Então, não esqueçamos disso, né? E retornemos sempre que pudermos à casa do Pai, que é a nossa casa. Que Jesus nos abençoe a todos, reconforte os nossos corações. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí no Centro Espírita Semeadores do Bem, em Tubiara, Goiás, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos.
hoje e sempre. Muita paz aos nossos corações.